A graça e paz de Deus estejam com todos. Como podemos saber a Deus de forma correta? Para que possamos saber a Deus de forma correta, Deus nos deu as duas revelações. Uma é a revelação geral e outra é a revelação especial. A revelação geral é a criação. Em outra palavra, pelas coisas criadas por Deus, podemos saber que Deus existe porque pelas coisas criadas por Deus, podemos ver o poder de Deus. E a revelação especial é a Bíblia. Pela Bíblia, podemos saber a vontade, pensamento e plano e coração e caráter de Deus. Hoje, no ponto de vista mais detalhada, vamos ver os outros meios com que podemos saber a Deus. Primeiro, podemos saber que Deus existe pela nossa consciência. Romanos 2:14 e 15. Porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Temos consciência e baseado na Bíblia. A consciência é a lei de Deus escrita no nosso coração. Pela consciência, ninguém pode negar que Deus existe. E outro meio com que podemos saber a Deus é Israel. Na Bíblia, podemos ver a história de Israel. Entre todas as pessoas e tribos, Deus chamou um homem chamado Abraão e através dele, formou um povo. Nós chamamos este povo como o povo de Israel. A maioria da parte da Bíblia é a história de Israel. A Bíblia é a história humana centrada no povo de Israel. Entre todas as tribos, Deus escolheu o povo de Israel como povo de Deus e através da história deles, Deus mostrou a sua existência e poder e caráter. Normalmente, aprendemos a história do nosso país. Sabemos muito bem da história do nosso país. Mas, por que precisamos aprender a história de Israel, a história do outro país? Sim, precisamos aprender a história de Israel porque através da história de Israel, podemos saber que Deus existe e podemos saber o poder e caráter e plano e coração e vontade de Deus. Portanto, a história de Israel é um meio com que podemos saber a Deus de forma correta. Outro meio com que podemos saber a Deus é Jesus Cristo. Não podemos ver a Deus porque Deus é invisível. Mas, podemos saber a Deus de forma correta quando vemos a Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Porque ele nos revelou o Deus invisível como visível. João 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Não podemos ver a Deus, mas Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, nos revelou Deus. Quando nós vemos a vida de Jesus Cristo, podemos saber quão santo Deus é e quão justo Deus é e quão misericordioso Deus é e podemos encontrar o verdadeiro amor e graça de Deus nele. Resumindo, podemos saber a Deus pela criação, pela Bíblia, pela consciência, pela história de Israel e pelo Cristo Jesus. E quando sabemos a Deus de forma correta com esses meios, com certeza, podemos ser salvos e podemos glorificar a Deus através da nossa vida. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Salmos 27,8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. A graça e paz de Deus estejam com todos.